questão regulatória no mundo todo é uma questão que a gente tem que entender dentro de uma mesma ótica, mas dependendo do aspecto, né, do ponto de vista, a gente tem visões ou refrações diferentes, né? Quando a gente fala de produtos na área da saúde, aí nós estamos falando de cosméticos, saneantes, medicamento, né, as vacinas. Por mais que a gente tenha sempre uma envoltória social, uma envoltória de preocupação com a saúde da população, política de saúde, principalmente com os menos favorecidos, né, com os mais desvalidos, na verdade, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente está mexendo com um mercado, em termos de capital, né, muito grande. Então, da mesma forma que a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente não está fazendo um copo d'água, a gente não está produzindo, fabricando, importando uma caneta, um brinquedo, até brinquedo tem suas regras, né? Não está importando uma cadeira. Na verdade, quando você lida com a área da saúde, você lida com o teu bem mais precioso, que é a tua população, é óbvio, né? E aí, doença, patologias de formas diversas não escolhem, muitas vezes, aonde vão atuar, em que região do país. A gente sabe que até a sazonalidade do clima favorece isso. E nós temos uma situação geográfica bastante complexa também, né? Porque nós somos um país gigantesco, nós somos um país de dimensões continentais, com populações, embora sejamos todos brasileiros, mas nós temos questões regionais de cultura, hábitos alimentares, hábitos de higiene, formações escolares, influências religiosas, regionais, originais, de, por exemplo, misturas, né, dessa miscigenação que foi o Brasil. Então, é importante criar um equilíbrio, né? A melhor forma de se ver isso, em termos de regramento sanitário, é você olhar uma balança, né? Onde, um lado, você tem que atender essa população, prever e proporcionar esse acesso, e, por outro lado, você sabe que também não pode impor um rigor temporal, né? Ou seja, um tempo excessivo, levar 10 anos para fazer um produto chegar ao mercado, como também você não pode fazer com que esse produto chegue muito caro no mercado, seja lá qual o motivo for, seja porque é um produto caro mesmo, ou seja porque a ganância pelo capital é muito grande, ele também se torne inviável, né? Então, esse desafio, ele nunca para de existir, de encontrar o ponto de equilíbrio entre você promover o acesso à população, garantindo minimamente a segurança e eficácia daquilo que você está colocando no mercado. Quando acontece uma questão do tipo Covid-19, que é uma pandemia, né, onde você tem que abolir a praxis, né, o rito processual normal, e você entra, então, com ritos excepcionais e temporários, a gente sabe que a coisa tem que ser rápida, mas também a gente não pode, porque ela tem que ser rápida, abandonar os outros vieses, né? A gente sabe que por trás de toda boa intenção pode não haver, né, na mesma proporcionalidade, uma boa intenção, por exemplo, para o mercado sul-americano, né? E a gente tem que entender que o processo produtivo, de uma forma geral, e não só na área da saúde, processo produtivo de carro, processo produtivo de uma roupa, de um tecido, de um alimento, de uma vacina, de um produto para a saúde, de um equipamento médico, qual seja o produto destinado ao consumo humano na área da saúde, ele é passível de desvios da qualidade em função da sua produção, da sua cadeia produtiva. Então, você imagina, numa situação normal, que a gente invariavelmente e infelizmente a gente acaba encontrando, né, produtos com problemas, né, problemas de qualidade, desvios da qualidade,
exemplos nós temos inúmeros, né? Equipamentos que não funcionam, medicamentos que às vezes acabam machucando o usuário, às vezes no simples ato de abrir, né? E abrir o blister e pegar o medicamento. Agora, então, você imagina numa situação excepcional, onde você tudo tem que produzir, tem que, digamos assim, liberar, né, no bom sentido, para ontem, a produção é para ontem, a gente sabe que por trás dessas produções e dessas análises existem profissionais competentes, mas a gente também não pode ser, como eu diria, tão ingênuo ao ponto de abolir a questão do interesse econômico. O interesse até político, muitas vezes, fala mais alto que o econômico. Então, Antes de prosseguir, vamos fazer um resgate primeiro de como que foi o começo da sua atuação nessa área de regulamentação, como é que, quando que foi, qual que é a sua formação, como é que chegou até essa área? Carlos, então, na verdade, eu comecei nessa área meio por, talvez, falta de opção. Eu estava fazendo faculdade de engenharia eletrônica, isso é nos anos 80, aquela década perdida, né? Do problema do barril de petróleo, aquela coisa da max-desvalorização. E eu estava fazendo exatamente a faculdade no Rio de Janeiro, né? No Cefet, e aí eu precisava fazer estágio, como todo mundo até hoje precisa fazer estágio, e aconteceu de ocorrer uma vaga numa empresa multinacional alemã, na área de soros, equipos de infusão, equipamento de hemodiálise, depois equipamento de bomba de infusão, né? E aí apareceu a oportunidade de fazer um estágio lá. Eram 35 quilômetros de distância da minha casa, eu tinha que passar todo dia pela ponte Rio-Niterói, era literalmente uma viagem, mas, enfim, né? Por isso que eu te falei, meio que falta de opção, melhor e mais perto. E aí eu acho que foi a mão de Deus, né? Porque eu entrei nessa área de saúde, na verdade, meu interesse naquela ocasião era telecomunicações, que estava numa forma bem embrionária, e eu acabei fui ficando e fiquei 15 anos nessa indústria, né? E ao sair dessa indústria, eu saí como gerente de marketing e gerente de assistência técnica em todo o Brasil. Tive a oportunidade de viajar por todo o Brasil, Europa, Estados Unidos, por conta dessa multinacional. Mas o foco era o budget, era o forecast, era atender as metas que a indústria vive, né? Do resultado bruto, resultado líquido. E eu mesmo, naquela ocasião, de uma forma até bem ignorante, sem conhecer, né, pressionava naquela época aquilo que era o regulatório no Brasil, que não havia nem Anvisa naquela ocasião, né? E tudo em função de ter que cumprir metas e prazos por conta de faturamento, enfim. E aí, ok, eu saí da indústria. Ou seja, na época a questão regulatória era irrelevante para mim. Era como a maioria ainda pensa, cartorial, entendeu? Tem que ir lá, botar a documentação, atendeu a documentação, recebe um carimbo e vamos em frente, entendeu? E isso era meu ponto de vista durante muito tempo, né? E não só meu, tá, Carlos? Praticamente de todos os executivos, toda a parte de área comercial, área de vendas, área de estratégia, a parte regulatória, Ministério da Saúde, Brasil, e não só no Brasil, no FDA também, os americanos achavam a mesma coisa, porque o nosso mote era atingir, né, as metas que nos impunham, né? Bom, em cima disso, eu acabei saindo da empresa para uma opção familiar, né? Ficar mais perto da minha família, aproveitar. Eu estava crescendo dentro da empresa, mas estava perdendo a vida, vamos assim dizer, e eu resolvi, então, optar por uma outra qualidade de vida melhor. Assim eu fiz, fiquei mais perto de casa, fui trabalhar dentro de uma área chamada, hoje bastante conhecida, engenharia clínica, já que eu tenho mestrado em engenharia biomédica, isso me permitia trabalhar com tranquilidade. Ou seja, eu saí de um lado do balcão e fui para o outro lado do balcão. Eu era fornecedor, importador, fabricante de produtos médicos e virei um consumidor, comprador,
selecionador de produtos na área da saúde também. Aí você também entra nos bastidores. Isso em uma empresa de que setor? Na área de engenharia clínica. As empresas de engenharia clínica, elas têm a base mais de manutenção, assistência técnica dentro dos hospitais, mas, na verdade, o principal, né, é fazer a gestão das tecnologias que estão dentro desse hospital, né? As tecnologias estão dentro do centro cirúrgico, na UTI e tudo mais. E assim eu trabalhei durante um bom tempo, né? Ou seja, do outro lado do balcão, como eu já me referi, até que em 2002 eu acabei sendo convidado para participar dos quadros da Anvisa. Eu fui convidado para compor, né, e ocupar a chefia de tecnovigilância, para poder exatamente construir os requisitos regulatórios, a parte mais textual da parte de pós-mercado de produtos médicos. Então, eu saí do Rio de Janeiro, me mudei literalmente de mala e cuia para Brasília e estou aqui até hoje, né? Fiquei em Brasília até 2006. Honestamente, não queria mais saber do mundo regulatório, porque é um desafio, né? Você fazer um regulatório, tentar criar um mínimo de regras para preservar a saúde, a segurança, a eficácia, por outro lado, a pressão de todos os lados. É importante lembrar, Carlos, que hoje o SUS representa no mundo o maior cliente consumidor de saúde, né? Ou seja, por conta da nossa Constituição, por conta da Lei 8080, que dá forma e cria o SUS, né, a gente tem um sistema único de saúde que, muitas vezes, você não encontra um só fornecedor que possa trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para entregar, né, aquele produto para o Ministério da Saúde. Só o Ministério da Saúde. Nem todas não estou nem falando aqui de todas as secretarias de Estado ou de município. Então, isso faz com que a atenção e os olhos do mundo também estejam voltados para o Brasil por conta dessa questão do poder público, o consumo que tem pela Constituição, né? Não obstante os nossos 212 milhões de habitantes, você tem aí metade, pelo menos, dessa população, ou talvez até mais por conta dos problemas econômicos, sei lá, 100, 110, 150 milhões de habitantes estão sendo atendidos pelo SUS rotineiramente. Então, 110 milhões de consumidores é muito consumidor. Então, qual é a empresa no mundo que quer ficar apartada dessa fonte, né, de renda, né? E aí, mais uma vez, surge a necessidade de você ter um ambiente regulatório equilibrado, nem fácil demais, nem difícil demais, para que você tenha o bom senso, tá certo? E tenha principalmente pós-mercados atuantes, cada vez mais atuantes, e aí não é só a Anvisa, é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária que tem que se fazer presente, né? E quando se fala SNVS, né, Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, se fala em estados, municípios, laboratórios centrais, o próprio Distrito Federal também, Fiocruz, enfim, todo esse sistema agindo proativamente, fazendo a monitoração proativa daquilo que está no mercado. Um exemplo que a gente precisa observar é exatamente agora a farmacovigilância em relação a essas vacinas que já estão sendo aplicadas, né, as imunizações que já estão sendo realizadas, e o tanto de preocupação que se tem que ter em relação ao comportamento dessa população nos seus mais diferentes comportamentos, regionalidades, e, enfim, uma série de outras questões que você precisa até ter a certeza de que realmente o produto é seguro e eficaz, né? Por quanto tempo, o que saiu de ruim. Aqui é importante também falar que o pós-mercado não é para penalizar, né? O pós-mercado ele quer saber onde é que eu errei para ir lá e bater, me prender, multar. Sim, se for o caso e se for necessário, se houver negligência, má-fé, enfim, tudo isso que a gente sabe que precisa realmente ser penalizado. Mas a primeira e grande essência de qualquer pós-mercado, e eu repito, da farmacovigilância agora nas vacinas,
eu descobri exatamente qual foi a falha. Rodar o PDCA, né? Principalmente no momento de emergência, onde você abrandou os critérios, né? O rigor da análise técnica regulatória, as próprias boas práticas que foram realizadas, mas tudo isso em cima, né? De um clima político, econômico, que não é positivo para ninguém, né? Então, o pós-mercado é fundamental nesse sentido, entendeu, Carlos? E foi nessa seara, então, que eu vim do Rio de Janeiro para Brasília para montar o pós-mercado na área de produtos médicos, né? Internacionalmente são os medical devices, né? Os dispositivos médicos. E eu criei, não eu sozinho, mas os meus antecessores e depois os predecessores, eles também construíram e vêm construindo essa estrada do pós-mercado. Mas, repito, não é responsabilidade única de uma pessoa ou de um setor, é uma responsabilidade de todos. Mas mais Qual importante... que era a característica da época que, na sua opinião, era mais marcante? Que tipo de demanda, por exemplo, existia, que foi evoluindo com o tempo? A sua pergunta é bastante interessante, Carlos, é o seguinte, porque naquela ocasião, os conceitos que hoje a gente fala de... A própria Anvisa ainda era muito embrionada, né, Carlos? A Anvisa, naquela época, 2002, ela foi fundada em 99. Então, em 2002, ela tinha o quê? 2 anos e meio, quando eu entrei, ou 2 para 3 anos, que seja. Ou seja, tudo era muito, inclusive, questionável, né? O próprio Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, havia uma necessidade de fazer uma interlocução com o próprio sistema, né? Lembra que a Anvisa foi criada no governo Fernando Henrique, quando o ministro José Serra era ministro da Saúde, né? E isso tudo foi um crescente. Então, quando eu cheguei na Anvisa, é claro que você pega o mercado acontecendo, como eu te falei, o mercado de saúde não para, né? Ninguém deixa para passar mal. Eu estou passando mal nesse sábado, eu vou ter um infarto só na segunda-feira. Não vou querer um infarto agora na sexta-feira à noite, que eu estou com meu amigo Carlos, estou batendo um papo, tomando uma cervejinha, então segunda-feira é um bom dia para infartar. Não, a saúde bate na porta e, oxalá, você consiga ter tempo de ser atendido, entendeu? Então, é um grande mercado. Então, as coisas acontecendo, a Anvisa se estruturando, Gonçalo Vecina Neto foi o primeiro grande presidente, eu acho que, para mim, foi o grande presidente até hoje, tá certo? Sem nenhum menor valia dos atuais, mas ele foi o mais importante porque saiu do zero, né? Então, quando você sai do zero, empreende uma ideia e faz aquilo vingar, né? Porque, evidentemente, as vontades antagônicas eram muito grandes. Eu repito para você criando uma agência, você está criando uma grande barreira de entrada, entendeu? E uma barreira de entrada não tarifária. Inclusive, a própria OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela não pode se opor a essas barreiras, as barreiras regulatórias, as barreiras normativas, né? As barreiras técnicas. E com muita sabedoria, com muito empenho, e, é claro, com a boa equipe que ele acabou montando, mais diretores, a Anvisa vingou. Vingou, teve o concurso, mas na minha gestão, o maior desafio era exatamente levar essa mensagem. Várias situações ocorreram, né? E isso muitas vezes, hoje é mais midiático, né? Hoje a gente vê a mídia muito mais próxima. Eu costumo dizer que na época do Covid, por conta da falta de novas novelas ou até de um futebol mais dinâmico, todo mundo virou técnico, né? Não é mais técnico de futebol nem de novela. É técnico de Covid, é técnico de Anvisa, todo mundo na esquina, na padaria, entende de Anvisa e dá pitaco como devia ser Anvisa ou não, entendeu? Enfim, nessa situação, naquela época, era exatamente o que é isso? O que a Anvisa quer? O que esse pós-mercado está querendo? E havia muita coisa acontecendo, né? A Operação Metalose foi uma grande operação na área de implantes médicos que elevou o patamar da qualidade dos produtos no Brasil, sejam eles fabricados ou sejam eles importados, a um nível internacional, né?
Tanto é que hoje o próprio plano de saúde já não faz distinção se é nacional ou não, se é importado ou não, se é fabricado no Brasil ou não. Desde que seja um produto regrado pela Anvisa, normatizado, ensaiado, tudo certinho de acordo com os conformes, tanto faz serviço público ou privado, o paciente que vai usar uma prótese quadril, uma prótese de joelho, seja a prótese que for, eu estou falando um implante ortopédico, um exemplo, né? Ele acaba sendo beneficiado, né? E essa é a essência da coisa. Então, naquela ocasião, Carlos, havia quase que uma necessidade semanal de estar no mercado falando com entidades, com autoridades, né, com entes públicos e privados, entendeu? Levando essa mensagem, levando essa consolidação da necessidade de ter uma agência e, no meu caso em particular, a necessidade de fazer um pós-mercado. É importante que se diga, Carlos, e eu acho que essa é uma questão fundamental, né? Muitas vezes a gente, quando eu dou minhas aulas, né, ou quando eu faço parte de algum evento, algum seminário, muitas vezes a gente ouve a seguinte pergunta: Eduardo, mas a Anvisa não chancela o produto? A Anvisa não garante a qualidade do produto? Nem uma coisa nem outra. A Anvisa não chancela nada e nem garante nada. Como assim, Luiz Eduardo? Então, não estou entendendo. Não, alto lá, eu explico. Vamos comparar a Anvisa a um diploma de um médico, de um advogado, de um engenheiro. Vamos comparar esse advogado, esse médico e engenheiro. A faculdade que concedeu esse diploma universitário, ela garante a qualidade desse profissional ou ex-aluno como um bom profissional de direito, como um bom profissional médico, um bom profissional de engenharia, seja lá qual for a formação? Não. Por quê? Porque ela garante, e o diploma atesta isso no seu histórico escolar, que ele cumpriu os pré-requisitos para entrar no mercado profissional. Ora, bolas, quero dizer que aquele aluno, ex-aluno agora e atual médico, advogado, enfermeiro, farmacêutico, engenheiro, seja lá o que for, ele frequentou as aulas, ele assistiu às minhas aulas, virtuais agora ou presenciais, teve um percentual mínimo de presença, fez prova, tirou nota acima da média, fez os trabalhos, fez estágio, fez as aulas laboratórias, enfim, cumpriu todos os pré-requisitos, desde o primeiro dia até o último, e com essa somatória de pré-requisitos atendidos, eu, universidade, eu, faculdade de Direito, vou conceder a ele o diploma de advogado. Eu, faculdade de Engenharia, vou conceder a ele o diploma de engenheiro. Em nenhum momento, qual seja a universidade aqui ou no exterior, garante a qualidade do exercício profissional dos seus egressos. Em nenhum momento. Em nenhuma faculdade do mundo. Nem a melhor, nem a pior. Por quê? Porque a qualidade se observa no exercício para aquilo que você pretende realizar. Se eu quero ser um bom advogado, eu preciso mostrar quem eu sou na prática, idem para o medicamento, idem para uma vacina. Por mais que você exerça um controle dos atributos que vão te levar para o mercado, por mais que você seja rigoroso na qualidade, nos documentos, nas informações daquilo que você tem que cumprir para chegar no mercado, é o teu uso pretendido que faz com que a coisa aconteça de forma com qualidade ou não. Por exemplo, não adianta nada ter registro na Anvisa se eu, no processo de distribuição, aqui no Brasil ou no exterior, não observar as características térmicas do produto. Se eu desrespeitar aquilo que a embalagem preconiza de controle de temperatura máxima e mínima, o produto em si sozinho pode até chegar a ser consumido, mas totalmente diferente daquilo que ele foi registrado. Se o paciente não é o paciente para o qual o produto foi destinado, também pode não surtir efeito nenhum, ou pelo contrário, sabe-se lá o que vai originar. Então, veja, a própria produção, antes de avançar, a própria produção, se eu especifiquei a matéria-prima, se eu especifiquei um tipo de processo fabril e eu
corrompo, minimamente que seja esse processo fabril, e não respeitando, eu coloco em risco a qualidade, a segurança e a eficácia. Então, veja, nenhuma agência controla a qualidade, garante a qualidade, né? Ela, sim, concede um registro e, na medida que esse produto fuja da sua essência em termos de segurança, eficácia, perca principalmente a rastreabilidade, aí sim o governo tem que cortar, suspender, fazer o uso das suas prerrogativas legais. Só te pedir para tentar controlar a mão, né? A gente fala gestualizando, mas tem hora que... Eu é filho de italiano, imagina se fosse, né? Pois é. Mas vamos lá, continuando. Como é que foi o salto de evolução na sua avaliação? Na sua avaliação, como é que foi o salto de evolução da Anvisa nesses anos e da sua carreira também como profissional, da sua área de atuação? Bom, eu vou falar primeiro, então, do que eu vejo da Anvisa. A evolução da Anvisa, ela acontece cada dia, cada ano, mas ela começa a ser, de fato, concretizada, né, como uma agência, de fato, quando ela passa a ter a respeitabilidade das outras agências de renome internacional, né? Quando você tem a Anvisa sentando junto com agências de mais longa história, de datas mais antigas de sua formação e fundação, por exemplo, o FDA, e quando você senta à mesa com esses entes regulatórios também, e você é reconhecido, ou seja, quando o FDA, quando a Europa, quando o Reino Unido, quando o Japão, né, você senta de igual para igual e conversa de igual para igual, a despeito da língua, evidentemente, mas, veja, isso é um grande marco. Isso é um grande marco, porque a gente sai um pouco daquela imagem de tupiniquim, né? de complexo de inferioridade, e quando a gente mostra para o mundo que não é porque a gente é um mercado de 212 milhões de habitantes, é porque a gente tem o SUS, é porque a gente isso ou aquilo, que qualquer coisa nos serve, qualquer espelhinho nos atende. Negativo. Negativo. Entende? Então, o nosso mérito acaba sendo simbolizado, né, o sucesso, vamos dizer assim, quando você tem a Anvisa sendo convidada para participar de fóruns internacionais, em todos os fóruns, não só na área de medicamentos ou correlatos, né, que é o Medical Device. Então, isso é muito legal para nós, sabe? Quando a gente tem a participação em feiras internacionais, quando a gente mostra, né, a Anvisa, na verdade, o Brasil mostra os seus mecanismos, né, de atrair tecnologia e até mesmo exportar, né? Isso é fundamental. Quando a gente fala em Anvisa, na verdade, a gente está falando sobre mercado regulatório, né? É maturidade do mercado, na verdade. Também, Carlos. A gente pode fazer, como eu te falei no início, essa ótica também pode ser utilizada, né? Ou seja, a gente pode mudar um pouquinho o prisma e a gente vai ver a mesma imagem com uma outra referência de ponto de vista. Até o próprio mercado reconhece a necessidade da Anvisa. O que é interessante é que, no início, quando a gente via que o mercado era muito mais refratário, né? Ele reagia muito mais antagonicamente, como eu te falei, até tentando acabar com a agência, né? Hoje, ele age no sentido de, olha, eu queria até aumentar o rigor, né? Porque ele entende que, já que o negócio é fazer produtos com qualidade, com segurança e eficácia, já que eu posso usar muitas das regras da Anvisa até para estruturar os meus processos internos, isso é uma fala minha antiga, desde a época de Anvisa, né? Você pegar uma RDC que trata de boas práticas, você tem que entender que essa boa prática está falando de sistema de gestão. Tira o aspecto resolução da diretoria colegiada da Anvisa e bota uma outra envoltória ali como uma apostila de gestão de processos fabris cosméticos, de processos de armazenamento de saneantes, ou seja lá o que for, né? Se fosse uma publicação Sebrae, talvez fosse mais palatável, né? É sanitário, já começa aquela coisa regulatória chata, né?
E isso é ruim, porque, na verdade, quando você tira essa imagem, esse capuz, né, esse viés de que tudo da Anvisa é ruim, é chato, e eu não estou dizendo que tudo é positivo também, tá? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, tá certo? Você acaba tendo um preconceito. E esse preconceito, às vezes, te deixa míope na forma de enxergar e aplicar a resolução. Eu uso muito a resolução de boas práticas, qual seja a área, né, medicamento, cosmético, saneante, como um exemplo clássico. Porque se você analisar, interpretar e implementar, você tem um sistema de gestão na tua mão que, por tabela, né, adicionalmente, você atende às necessidades regulatórias sanitárias. Né? Como é que a sua avaliação hoje dessa situação da questão da regulamentação, da Anvisa, da postura em relação ao momento? Como é que está a sua análise sobre... o senhor se aposentou já? Não, ainda não. Ainda não? Não, eu ainda estou na ativa, Carlos. Eu estou com Ah, tá. 58 anos, mas acho que eu nunca vou me aposentar, né? Ah, é? Sim. O INSS está perto, entendeu? Se Sim. você tivesse recebendo o INSS, eu acho que já está perto. Se faltar 2 anos, é muito. Mas, de fato, parar e me aposentar, não. Né? Até Uhum. porque esse tipo de conhecimento que hoje mescla estratégia de negócio, mundo regulatório e o mercado brasileiro, né, é uma tríade, e isso para mim, é, um, é uma energia muito grande, entendeu, Carlos? Porque Sim. você não encontra isso com facilidade, você não consegue reunir tão facilmente no mercado, aliás, no mundo todo, porque você entender de mercado, em termos de estratégia, negócio, pressão, metas, entender do aspecto regulatório, o que pode, o que não pode, e entender da composição desse mercado, público e privado, quais são os componentes que regem esse mercado, quais são as empresas que já estão, qual é o futuro ou não, isso é um desafio mental diário, entendeu? É um jogo que nunca é o mesmo. Todo dia se acorda é um novo cenário. Então, o que eu vejo é nessa situação onde o Congresso, né, aprova uma medida provisória. Na verdade, essa medida provisória ela já existia, né? Ela fazia com que a Anvisa fizesse uma análise em até 10 dias e essa análise eram somente de 5 agências, né, de 5 empresas, perdão, que viessem de 5 países: Estados Unidos, Reino Unido, Europa, China e Japão. Né? Então, se você tivesse uma empresa, né, que viesse de um desses países, você certamente se enquadraria dentro dessa questão da análise, como a gente às vezes chama do fast track, né, um caminho rápido para você fazer a análise, confiando na capacidade regulatória dessas agências, como eu falei ainda há pouco do FDA. Né? Bom, no momento que na semana passada, né, há uma nova medida provisória, na verdade, reduzindo de 10 para 5 dias e ampliando de 5 para 8, onde foram adicionadas as empresas da Argentina, da Coreia do Sul e da Rússia, na verdade, você amplia sobremaneira a quantidade de empresas, né, porque você amplia de 5 para 8, você amplia 60% a mais no número de agências. E reduz em 50% o tempo hábil, mantendo a mesma capacidade técnica, analítica da gerência geral de medicamentos. Né? Num momento ruim também. Não é porque o povo é da Anvisa que eles não têm problema de saúde, que não pegam Covid, que um filho não tem problema. Né? Sabe que as pessoas são substituídas, evidentemente, mas até essa substituição não é uma coisa tão óbvia e tão rápida assim. Eu estou falando um detalhe, tá, gente? Eu estou falando um pequeno detalhe. Então, veja, essa redução ela é temerária, muito temerária, porque, veja, grande pergunta que fica: o que nós estamos analisando? Por que essa pressa? Para que essa pressa? Eu vou trazer uma mensagem do ano passado, logo que começou a pandemia, logo que ela foi oficialmente, né, estabelecida na mídia, na política, nas leis,
nas resoluções da Anvisa. Aqui no Brasil, a gente recebeu uma série de testes rápidos Covid, testes importados. E o que me assustava, às vezes, é que nem no país de origem esses testes rápidos haviam sido aprovados. Né? Agora, há pouco tempo, por exemplo, falando de Covid, a própria Coronavac foi aprovada há pouco tempo na China. Então, a gente fica se perguntando, né? Espera aí, se você tem um kit rápido, um teste rápido, se você tem uma vacina, né? É a mesma coisa perguntar ao Carlos, se você fabrica um carro, esse carro vende na Alemanha? Ah, não vende? Por que não vende? Será que o carro alemão não é tão bom para o povo alemão? Você está entendendo? Há um pouco de perspicácia nisso, né? Lembrando que há um poder do capital muito grande nessa hora. Né? Tanto é que no ano passado a própria China, em função do que estava acontecendo já no mundo, sobretudo na Itália naquela ocasião, em função de uma série de resultados fracassados, falsos positivos, falsos negativos, ou seja, era tudo menos um teste de segurança, teste eficaz, tá certo? E aí a própria China, o governo chinês, mesmo que fosse para exportar, ele não permitia a exportação se não tivesse o produto reconhecido, registrado na agência chinesa. Então, veja como a coisa transcende a questão da agência em si e vira, inclusive, de Estado, de país, porque você está mexendo com uma população sua e do mundo inteiro, com a imagem da China. Né? Então, jogar nesse mundo regulatório sanitário é um jogo de xadrez, mas é um jogo de xadrez tridimensional, você está entendendo? Não é uma coisa X e Y, um plano bem definido. Você tem uma dinâmica aí 3D muito grande. Né? Você tem vetores de influência, né, que muitas vezes não são tão perceptivos, né? Mas a gente está vendo agora tudo isso acontecer com a Coronavac, não Coronavac, né, mas com as vacinas, né, Oxford, Pfizer, a própria Coronavac. A gente está vendo tudo isso acontecer em vida real, entendeu? Todos os dias a gente tem uma novidade. Até pouco tempo atrás precisava da fase 3, né? Ou seja, você querendo fazer a vacina, mesmo que de uso extraordinário no Brasil, você precisava ter uma fase 3. No Brasil, ou não, desde que houvesse uma fase 3 num país reconhecido. Né? Tem uma série de atributos para isso. A Anvisa reconheceu dentro do cenário, já dentro dessa dinâmica, né, que já não seria mais necessário apresentar de fato a fase 3. Isso, inclusive, está lá no manual, está lá na apostila que ela lançou no final do ano, sobre regularização das vacinas de uso extraordinário para a Covid-19. Então, é por isso que eu te falo, entendeu? O mundo da saúde, com o mundo regulatório e essa luta, né, de mercado, né, essa coisa de público-privado, fabricante local, importador, né, Brasil de norte a sul, isso só no Brasil. Acho que você não tem em outro lugar no mundo essa dinâmica. E por isso que, então, saber essas regras de Anvisa, para mim, é mais do que saber regulatório, é saber regra de negócio, saber a regra do jogo. E quanto melhor for o teu conhecimento pelas regras de negócio, pela regra desse jogo, melhor ou mais seguro poderá ser o teu resultado. Não é 100% garantido, que vai da sua capacidade de negociar, de comercializar. Aí você como empresário, você como sua empresa, sua rede de distribuição e tudo mais. Mas, certamente, você podendo entender essas regras de negócio, essas resoluções de mercado, e poder expandir para a sua rede de negócio, inclusive para os seus parceiros internacionais, mais segurança, mais robusta vai ser a sua negociação, porque dificilmente você vai ter algum ponto de ataque. Eu quero dizer, é clássico a gente perguntar para todo mundo, na medida que me fazem aquela pergunta, Eduardo, a Anvisa garante a qualidade? E eu faço aquela explicação da universidade, como eu já falei. A minha pergunta
na devolução, para os alunos, por exemplo, quem é o maior fiscal de cada um de vocês ou de cada uma das empresas que vocês representam no trabalho? E muitos falam, o maior fiscal é a Anvisa, o maior fiscal é o Código de Defesa do Consumidor, é o cliente, somos nós mesmos. Ninguém, nada. O teu maior fiscal será e sempre será o seu concorrente. O seu concorrente é o seu maior fiscal, queira você ou não. Por quê? Porque ele vende o mesmo produto que você, ele concorre pelo mesmo cliente, ele joga no mesmo jogo, nas regras de jogo. É claro que ele pode não jogar, ele pode ser totalmente irregular. E aí, então, quem joga fora da regra fica até fácil de abolir do negócio, né? Mas quando você começa a trabalhar no mercado que é altamente regrado e os teus players, seus concorrentes, são altamente competitivos nesse aspecto, eles sabem a regra do jogo, eles sabem diferenciar o que está nas entrelinhas. E quando eu falo entrelinha, não é nada irregular. Aqui não é nada antidemocrático ou não republicano. Aqui eu digo, é igual jogar futebol. É igual jogar futebol. O time que sabe bem as regras do jogo vence melhor uma partida, às vezes, no detalhe. Ah, isso é malandragem. Não, está na regra. Aliás, tinha um juiz que falava isso, né? Está na regra? Ou seja, está na regra, está valendo. Né? Isso vale para o mundo como um todo. Isso vale para o mercado nosso. Né? E há que se lembrar, veja bem, o mundo regulatório sanitário, ele tem vários partícipes, ele tem vários outros atores que contribuem com esse regramento, sobretudo na área de correlatos. Na área de correlatos, na área de produtos para a saúde, medical device, onde a gente encaixa o diagnóstico de uso in vitro, né? Perdão. Veja, a gente tem o Inmetro, a gente tem a Anatel, por exemplo. Como assim, Luiz Eduardo? A Anatel? Celular? Sim. Quando você tem um equipamento, por exemplo, que faz comunicação via Bluetooth com o outro, eu tenho uma estação de trabalho e eu me comunico com essa estação de trabalho por Wi-Fi ou Bluetooth, tá certo? Ou eu pego meus dados adquiridos ali no meu equipamento e jogo para a internet, para a nuvem, né? E por aí afora, eu tenho aí os vários ensaios laboratoriais, um equipo de soro, né? um equipo simples para você, é o que se faz normalmente dentro do hospital. Você entra no hospital, pega um soro, pega um equipo e pega um acesso venoso, né? Bom, é o tradicional. Esse equipo, para chegar até lá nessa ponta de consumo, ele passou por uma série de ensaios laboratoriais e certificações perante uma organização certificadora de produto. Isso não é no Brasil, não, isso é no mundo todo. Como é que, aproveitando, como que a biotecnologia, a própria Ambiotech, se insere nesse contexto agora, desse processo todo que a gente está vivendo? Eu vejo assim, com extremos bons olhos, né, o potencial da Ambiotech. Né? Ela tem feito muito, mas eu acho que o que ela é capaz de fazer e realizar e deixar como legado, eu acho que ela pode fazer 10 vezes mais, deixar um legado extremamente positivo, não para ela, não para os sócios dela só. Né? Eu acho que isso seria uma visão muito mesquinha e egoísta. Né? Tudo vem como consequência. Né? Isso é outra filosofia, inclusive, mas se você observar o que se tem dentro da Ambiotech de conhecimento, de experiência, de profissionais, não necessariamente do setor público, gente. Quantas vezes a Anvisa tem que chamar o setor privado para discutir uma determinada nova tecnologia, gente? Quantas vezes os técnicos da Anvisa, os técnicos do FDA, os técnicos da Europa, da Alemanha, ninguém nasce sabendo tudo. E a tecnologia é muito dinâmica, principalmente na área de biotecnologia. Isso é um universo sem fim, atemporal. Então,
onde surgem as grandes necessidades de obtenção de conhecimento por parte desses órgãos? Exatamente quando se traz uma inovação. E quem traz a inovação, muitas vezes, é a iniciativa privada. E a Ambiotech congrega tanto o ambiente público quanto o ambiente privado, empresas grandes e empresas pequenas. Então, essa missão dela de ser um agente catalisador da energia, de novos produtos, de novos benefícios à população, é imenso, é imenso. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que, na medida certa, na forma correta, de se fazer presente, de se apresentar para todas as instâncias de governo, principalmente o federal, mas não só o federal, né? Você vai ter certamente demandas do próprio governo, da própria esfera governamental, como a Ambiotech um braço técnico, um braço direito, para que ele possa se amparar. É muito simples falar que, se isso já tivesse ocorrido há 1, 2 anos atrás, eu não tenho a menor sombra de dúvida que a Ambiotech hoje estaria participando desse cenário nacional, contribuindo com soluções, com tudo que está a seu alcance, para poder mitigar vários problemas, entendeu? E, quem sabe, até ajudar o próprio governo, o governo estadual, o governo federal, outros governos, outros laboratórios, com a sua competência e capacidade técnica instalada, entendeu? Então, eu não vejo... Olha, Carlos, eu vou te falar uma coisa. Eu viajei já, ao longo desses anos aí, desde 1984, eu já viajei muito por aí afora, muito. Época, inclusive, agora de consultoria de Anvisa, eu viajei por lugares e países, às vezes, que eu nunca imaginei que fosse parar, entendeu? E o que eu vejo é que, quando a gente chega num local, vê uma instalação e ela exporta para o mundo todo, exporta para mercados altamente regrados, tipo o europeu e o americano, aí você consegue ver a origem daquele produto e ver onde ele é consumido. A pergunta que vem na cabeça é a seguinte: por que nós, brasileiros, não conseguimos fazer isso? É um preconceito nosso conosco mesmo. Aquela mania de ser cão vira-lata, de segundo mundo. Ah, Eduardo, mas tem muita burocracia, a gente tem muito problema fiscal, a gente tem muita carga tributária, muito isso, muito aquilo trabalhista. Sim, isso aí é inegável. Isso tem que melhorar muito. Até nessa hora, a própria Ambiotech é um vetor de buscar transformar, né? Nós temos outras associações que têm um caminho semelhante, com alguns resultados benéficos nesse sentido. Então, veja, por que não agir nesse sentido? Como eu te falei, a gente vê a fábrica, sem nenhum demérito, não estou botando em menor valia, mas eu estou falando o seguinte: onde é que está a nossa dificuldade? É de governo? Então vamos levar a mensagem, vamos fazer alguma coisa. Isso eu aprendi com a indústria alemã. Foram 15 anos de indústria alemã, né? Você tem que saber reconhecer os problemas, a dificuldade, e não transformá-los em obstáculos intransponíveis. A única coisa que a gente não consegue dar jeito, Carlos, você sabe qual é, né? É a morte. O resto, a gente tem inteligência suficiente. E a Ambiotech tem muita inteligência dentro dessa associação. Ela vai catalisar muita gente, e posso te dizer mais, ela vai catalisar, inclusive, de fora. Porque no momento que você tem biotecnologia, que é um universo extremamente gigantesco e desafiador, no momento que você vê uma associação competente, séria, né, dirigida por pessoas sérias, honestas, e mostrando o verdadeiro caminho, aqui não quer dizer que nenhum outro interesse seja importante, não, tá, gente? Não vamos ser bobinho, não. Nós vivemos num país capitalista, isso aí é normal. Aliás, até o setor público tem que dar resultado, tem que dar lucro. Como assim, Luiz Eduardo? É óbvio, se um hospital público recebe 100 milhões para atender 1 milhão de pessoas por mês, ele tem que fazer com os mesmos 100 milhões, atender 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Ele teve 10% de rentabilidade. Então, a forma de se ver o lucro é diferente. Então, veja, isso não precisa ficar na pauta da mesa do dia a dia, o resultado, o lucro. Mas a gente pode buscar
a maturidade de como obter esse resultado através de uma associação forte. A Ambiotech, não tem a menor dúvida. Essa é a Ambiotech que tem que caminhar muito, tem que quebrar muita pedra, não é fácil. O ambiente de Brasília não é fácil. Os interesses para não ter uma associação talvez também não sejam fáceis, seja lá por que vetores, né? Mas competência nós temos, oportunidade nós temos. E eu acho que esse governo pode ser uma oportunidade.